A paz, meus irmãos. Quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações hoje. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, assine aí a notificação. Também não deixe de dar aquele like para que essa mensagem possa ir e chegar a muitos outros corações. Vamos para a palavra? Quero ler um versículo do livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 40, que nos diz: Atenta, pois, que eu faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Interessante que quando Deus chamou Moisés, e no monte onde Moisés ficou 40 dias e 40 noites, Deus quis mostrar a Moisés algo muito importante. Deus queria que o povo de Israel fizesse um lugar para adorar o nome dele. Mas quando Deus mandou Moisés fazer, ele não deixou Moisés fazer segundo o seu conselho, segundo a sua orientação. Deus queria que Moisés fizesse um lugar para adoração, mas Deus disse: Moisés, tome cuidado para que você faça conforme o modelo que você está vendo aqui no céu. Quando Moisés ele construiu o tabernáculo, ele não fez segundo a sua medida, ele fez segundo o que ele tinha visto no céu. Deus, quando Ele quer que nós façamos alguma coisa para Ele, Ele não quer que nós façamos segundo a nossa visão, mas segundo a visão dEle. Quando nós vamos ler isso na Bíblia, várias vezes, quando Deus queria que o homem fizesse algo, Ele queria que o homem fizesse algo, Ele dava uma orientação. Quando nós vemos Noé, Deus disse para Noé: irá chover sobre a terra, irá inundar todos, e todos vão morrer. Mas deixa eu te dizer, Noé, eu quero salvar a sua vida e sua família, mas você vai ter que construir uma arca, Noé. Mas essa arca não vai ser segundo a sua medida, será segundo a minha medida. E a Bíblia nos diz que Deus deu as medidas da arca para que Noé fizesse conforme aquela medida. Quando futuramente também Davi foi construir o templo, ele não queria mais que adorasse no tabernáculo. Davi doeu seu coração porque a adoração ao Senhor era no tabernáculo, um lugar que era transitório, mas a casa dele era palácios, era algo muito maravilhoso. Ele disse: não, isso não pode acontecer, eu tenho que construir uma casa para Deus. E quando ele tentou construir uma casa, o Senhor disse para ele: Davi, você não vai construir porque sua mão está suja de sangue, mas o seu filho Salomão irá construir. A Bíblia diz que Deus deu os riscos, Deus deu o projeto a Davi, e ele pegou aquele projeto e passou para Salomão e disse: Salomão, faça conforme está aqui neste projeto, nestes riscos, faça conforme tudo que está aqui, porque isso aqui foi o Senhor que me deu. Tudo que nós iremos fazer, Deus dá-nos a medida. Não podemos fazer nada para o Senhor segundo a nossa própria orientação, mas segundo a orientação de Deus. Tudo Deus dá-nos uma medida. Agora, mas a mensagem que eu quero trazer é: qual é a igreja modelo? Se tudo que Deus quer que nós façamos, Ele dá uma medida que nós devemos imitar, devemos ser parecidos. Todos nós somos igreja do Senhor. Muitas pessoas vão dizer que a igreja modelo é A, B e C, mas a igreja modelo que eu vejo é a igreja de Atos. Todos nós devemos imitar aquela igreja, porque Deus destinou elas para que nós possamos ser semelhantes àquela igreja de Atos. Como que nós temos sido como igreja? Não estou falando de igreja coletivamente, mas sim individualmente. Você é a igreja do Senhor. Você tem imitado a igreja modelo, que é a igreja de Atos. Quando nós olhamos a igreja de Atos, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, na igreja de Atos, era uma igreja de oração. Uma igreja que vivia em oração. Tinha algum problema? Eles iam orar. Tinha alguma dificuldade? Eles iam orar. Estava bem? Eles iam orar.
A oração fazia-se parte da vida daquela igreja, da igreja do Atos dos Apóstolos. Todos nós, como igreja, precisamos viver uma vida de oração. Orar é o oxigênio da alma. Hoje mesmo o Senhor quer que nós oramos e buscamos a sua face. Quando olhamos para a igreja de Atos, nós vemos a igreja de Atos, uma igreja que vivia e era cheia do Espírito Santo. Não era uma igreja que vivia de altos e baixos, não, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos viver as mesmas coisas daquela igreja. Não pense que aquilo acabou somente naqueles dias. Não pense que a bênção de Deus foi somente encerrada para aqueles dias. O Senhor continua o mesmo. Ele quer nos encher do seu Espírito. Ele quer nos encher da sua glória. E quer que nós vivamos cheios dele. Nós não podemos viver uma vida de gangorra espiritual. Hoje está cheio, amanhã está vazio. Hoje está cheio, amanhã está vazio. Não. Precisamos manter o fogo aceso, o fogo do Espírito Santo. Outra coisa que eu vejo na igreja de Atos, a igreja de Atos era uma igreja missionária. Precisamos viver missões, praticar missões. Mas o mais importante de tudo, não é interessante, muito importante fazer missão fora, porque o Senhor nos chamou fazer missão transcultural. Mas qual é a missão que temos feito aqui na nossa própria terra? Temos pregado o Evangelho, temos falado de Jesus na nossa casa. A Bíblia diz que os discípulos saíram de Jerusalém, mas quando eles saíram, a Bíblia diz que Jerusalém estava cheio da palavra, todos já tinham ouvido a palavra. Assim também nós devemos fazer a nossa parte aqui, tanto aqui como lá. Nós devemos fazer em todos os lugares, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. A igreja de Atos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos uma particularidade muito interessante. Todo livro, quando você lê, existe uma conclusão, mas o livro de Atos não tem uma conclusão, parece que não terminou, dando a entender o Espírito Santo que a obra do Senhor continua, que a igreja não foi parada pela perseguição, aquela igreja não foi parada pelos problemas, aquela igreja não foi parada pelas lutas. Assim devemos imitar o exemplo da igreja de Atos e não nos deixar parar diante das adversidades. Que Deus abençoe sua vida, que venhamos seguir o exemplo desta igreja, uma igreja de oração, uma igreja que vivia cheia do Espírito Santo e uma igreja que nenhuma luta e dificuldade parava. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.